sobre uma fala histórica do MV-Bill no programa Altas Horas, e também a gente vai falar um pouco sobre a PEC 164, a PEC do Estru, passou hoje, foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional. Então vamos citar o MV-Bill aqui, olha que histórico. Evidente. Primeiro, eu acho que não é verdade que todos os brasileiros têm condições de entrar na faculdade, não por incapacidade mental, mas todos eles não estão concorrendo em igualdade. Primeiro porque o jovem negro, preto, que mora em favela, a primeira coisa que ele tem que fazer é tentar dividir, conciliar estudo e trabalho. Eu fui vítima disso. E minha mãe, ela esboçava um sorriso muito maior quando eu chegava em casa com o dinheirinho que eu arrumava na feira, que eu arrumava tomando conta de carro, quando eu vendia jornal, do que quando eu mostrava meu boletim com boas notas para ela. Por conta do histórico dela, do conhecimento dela, de sabe, não conhecer nenhum outro parente ou nenhuma outra pessoa com meu biotipo que tivesse tido ascensão através do estudo, ela, coitada, ela achava que aquilo não era bom. Ela já começa chutando a bola pro alto. Ele pega o histórico de desigualdade do Brasil, o histórico de racismo, e ele vai no cerne das coisas aqui, 400 anos de escravidão, um projeto construído pela elite para a grande maioria da população não ter acesso à cidadania básica, principalmente acesso ao conhecimento, e a mãe do MV-Bill é um resultado desse processo. Ela vai valorizar muito mais o MV-Bill, levar para ela o dinheirinho da feira, do aluguel, para ajudar a comprar um gás em casa, do que o MV-Bill se dedicar a qualquer atividade intelectual. Eu digo isso porque sou professor de guitarra, sou professor de música, e muitas vezes passei por situações, pessoal me perguntando o que eu fazia, qual era o meu trabalho. Quando eu falava que eu era professor, que eu tinha estudado música na universidade, que eu era professor de guitarra, as pessoas perguntavam, mas você trabalha com o quê? E muitas vezes, para dedicar a estudar guitarra, estudar música, eu ficava horas e horas estudando em casa, e muitos familiares não compreendiam isso. Então o que o MV-Bill traz aqui é muito sério, é um processo de desigualdade no Brasil, não só no ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de conhecimento. E ele traz aqui uma questão da estética também. Muitas vezes o negro está ligado ao trabalho braçal, ao trabalho não intelectual. Então acho muito histórico essa... Vamos ver mais um pouquinho aqui. Essa fala do MV-Bill, corajosa, histórica e ousada, no Altas Horas, no programa do Serginho Groisman na Globo. Vamos ver só mais um pouquinho. Eu preferia muito mais me ver com a carteira assinada do que me ver com o boletim com boas notas. Com a carteira assinada, com o dinheiro, ajudava na alimentação e na despesa da família do final de semana. O que eu estou querendo dizer com isso? E muitos desses jovens que estão fora das universidades, fora da escola, é por conta de uma realidade social. E uma realidade social que explode a partir do momento que esse jovem quer ser diferente, ele quer ser visto. Porque quando ele sai da escola, ele entra no processo de invisibilidade, ele não é visto. Olha só, por exemplo, olha a representatividade. Aqui a gente está num programa que é do Serginho, que é meu parceiro, eu gosto muito dele. Mas é a realidade brasileira. Você não vê os afrodescendentes representados na plateia. Aqui nessa plateia, MV-Bill agora dá um exemplo claro, né? Pegando o próprio programa do Serginho e mostrando que na plateia só tinha brancos. Isso é fruto de um resultado histórico desigual no Brasil para a ascensão, o acesso da maioria da população. Parabéns, MV-Bill, num programa popular. Ele coloca duas questões que a gente tem que resolver. A questão aqui no Brasil que a gente precisa resolver, a questão da desigualdade econômica, de oportunidade, e a questão racial. Então o programa do Serginho Groisman só vai ter gente branca e da classe média. Agora, pessoal, queria falar um pouco sobre o que aconteceu em Brasília hoje, sobre a PEC 164. PEC do Estru, que tira direitos fundamentais das mulheres, garantindo a questão, por exemplo, de risco de vida das mulheres, de bebê anencefálicos, e isso retira porque o projeto fala que a vida no ato da concepção. Quando fala que a vida no ato da concepção, retira todos esses direitos da mulher, é um retrocesso muito grande e nós não podemos ter esse retrocesso. A mulher tem todo o direito do seu corpo de escolher ou não de manter uma gravidez, e pelo processo histórico, você manter uma gravidez de um estupro, criança não é mãe, estuprador não é pai, e aqui no Brasil a gente tem um histórico muito grande de jovens periféricas e negras serem estupradas, serem mães. Então, acho que é um retrocesso. Vamos ver um pouco aqui o que aconteceu hoje em Brasília.
Na prática, né, essa PEC vai proibir o aborto no Brasil e vai tirar todos, até aqueles 3 pontos que as mulheres já tinham garantido. Não, a gente tem que dizer não a essa PEC. Todo o nosso apoio aqui, juntar nessa luta com as mulheres. Bom, estamos firmes aqui com vocês. Abraço fraterno, conte com o nosso apoio.